A oposição fez acordo com o governo para blindar o irmão do Lula. Mas que fake news absurda do Globo, mais uma. E o pior é que o repórter que fez essa fake news mandou no meu WhatsApp para a lista de transmissão, eu disse que não era verdade e ele não me respondeu. Só continuou mandando depois as outras matérias que escreve e simplesmente não corrigiu a informação. Então estou fazendo esse vídeo aqui para que você saiba que não vamos blindar ninguém, muito menos o irmão do Lula. Isso é fake news do Globo, fake news, mentira. E o que nós estamos fazendo é com critérios, ouvindo todos aqueles que foram ex-ministros antes dessa investigação acontecer e também todos os demais presidentes de sindicatos. Agora, ninguém, absolutamente ninguém vai ser blindado, muito menos o irmão do Lula. Aliás, nós vamos chegar em você, viu, Lula, que deixou roubar dos velhinhos, dos aposentados e dos deficientes físicos. Jussara, hoje foi um dia tranquilo e até que ponto a gente pode esperar que continue assim no transcorrer dessa CPMI? A gente sabe que alguns acordos já foram fechados entre governistas e oposição, garantindo inclusive que o irmão do presidente Lula ficasse de fora de uma convocação, pelo menos por enquanto. Exatamente. Foi o que me disseram hoje governistas, é que neste acordo tudo indica que a convocação, o convite ao Frei Chico, irmão do presidente Lula, é improvável neste momento, né? Eles sempre, claro, ficam ali meio alerta porque a oposição pode movimentar alguma coisa no decorrer da comissão, mas há um acordo neste momento para que não tenha convocações no âmbito político. Inclusive, foi o que disse o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana. Então, este acordo ajuda a blindar o Frei Chico, irmão do presidente, porque o Frei Chico ele é vice-presidente de uma das entidades acusadas desses descontos irregulares. Então, o acordo foi feito no sentido de convocar os presidentes dessas instituições. Dentro desse acordo também, o governo topou que essa CPMI começasse os seus trabalhos a partir do governo Dilma. Os governistas, né, aliados do presidente Lula, não queriam deixar de fora o governo Dilma, mas para também blindar aí Frei Chico e fazer alguns acordos, topou que a investigação começasse ainda no governo Dilma. Bem, por outro lado, a oposição tenta evitar uma convocação, um convite ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto, também ficou de fora uma convocação do ex-presidente para prestar esclarecimentos sobre esses descontos irregulares, mas a avaliação dos governistas, de modo geral, é que foi um primeiro dia muito tranquilo e até falando que conseguiram um bom diálogo com o presidente da CPMI e também com o relator. Além disso, o governo também comemorou o fato ali de ter conseguido ali na vice-presidência impedir um nome da oposição. Quem acabou ficando com a vice-presidência foi o deputado Duarte Júnior, que é do PSB. Duarte Júnior acabou sendo eleito para esse posto, né, o vice-presidente da comissão, com votos de governistas e também da oposição, porque ele prometeu ali fazer um trabalho técnico, usou como argumento o fato de ter sido presidente do PROCON no Maranhão, enfim, houve ali uma manifestação, então este acordo garantiu, pelo menos nesse primeiro dia, um respiro para o governo Lula. Bom dia. A Gazeta do Povo está noticiando que há uma conversa de fazer um acordo, acho que o governo, claro, é o governo que está propondo esse acordo, de deixar fora o irmão do Lula na comissão parlamentar mista de inquérito que investiga o cruel roubo a 3.200.000 idosos pensionistas e aposentados do INSS, passando de 6 bilhões de reais. Roubaram muito de muitos. Parodiando Churchill, nunca roubaram tanto de tantos como aqui no Brasil. E a comissão de inquérito é para investigar quais as pessoas, claro que não foi uma só, no governo, que facilitaram as coisas e quem foram os beneficiários. Quem ficou com dinheiro. Né? E ainda estão querendo que a Previdência pague. Não, tem que pegar de volta esse dinheiro. Né? E aí, para blindar Lula, para não chegar no irmão de Lula. O que significa isso? Para blindar Lula. Então não pode chegar ninguém do governo Lula, porque Lula é responsável pelas pessoas que operam no seu governo. Não? Então não vai chegar a nada. Se é para blindar, bom, de certo vão blindar também os sindicatos, porque Lula e sindicatos são ligados desde sempre. Lula continua sendo um líder sindical e age na presidência da República como ele estivesse presidindo um sindicato.
né? Agora mesmo, eu já falei nisso, esse chapeuzinho azul ficou ridículo, ficou parecendo a reunião ministerial, ficou parecendo escolhendo o professor Raimundo, muito mais engraçada, né? Comparável, e foi cópia, foi plágio, do Maduro. O Maduro chamou os velhinhos lá, botou um uniforme nos velhinhos, um chapéu para fingir de guarda bolivariana para defender a Venezuela de Trump, né? Ficou ridículo. E mais ridículo ainda a gente aqui, é uma vergonha alheia, né, que a gente sente. Bom, mas enfim, então é melhor fechar a CPI. Se é para isso, fecha a CPI. E se fizerem acordo, eu recomendo aos eleitores dispensarem essas pessoas que fizeram acordo na eleição do ano que vem. Porque aí não vale mais nada. Ainda bem que resta uma esperança. Porque o inquérito da Polícia Federal, né, havia sido requisitado por Dias Toffoli, que fora advogado de Lula, advogado-geral da União, advogado do PT. Estavam com os inquéritos todos desde junho, 10 de junho, se não me engano. E aí parou a investigação. Mas aí a Procuradoria-Geral da República disse, olha, não dá. Aí fizeram um sorteio, caiu em quem? O relator André Mendonça, o homem que gostaria que o Supremo voltasse ao trilho constitucional, né, conforme ele manifestou naquele discurso da Lide lá no Rio de Janeiro. Então, se for para fazer acordo lá, que façam um acordo e não se reelejam jamais, né, se alguém fizer acordo. E aí vamos ficar lá no Supremo para saber qual o fim que vai ser dado a isso que nos deu a força de ser o país em que nunca tantos roubaram tanto de tantos. O que o senhor está falando, o nome que estava sendo ventilado é do presidente Lula, que é o Frei Chico, né, que ele, na verdade, ele é vice-presidente de uma das associações que estão sendo investigadas por essa fraude. E o que ficou acordado, na verdade, não sei se eu posso chamar de acordo, mas o que ficou definido foi que somente os presidentes dessas associações seriam ouvidas num primeiro momento, é isso? Então, por exemplo, o irmão do presidente Lula não seria ouvido porque ele não ocupa esse cargo. O seu raciocínio é correto e a sua colocação também. Porque é o seguinte, se nós identificarmos que em algum momento ele direcionou, recebeu ou teve qualquer influência nas questões dos descontos de forma irregular, ele será chamado. Nós vamos colocar o requerimento em votação. Aí vai ser uma disputa de lados por votos para poder evitar. Mas hoje, nós não temos essas evidências. Então, não se fala agora em fazer qualquer tipo de convite a quem a gente não tem o chamado nexo causal. Para que eu vou chamar uma pessoa onde ainda eu não posso ou não tenho qualquer acusação contra ela ou qualquer suspeita? Senador, até a última vez que eu atualizei aqui, tinha 910 requerimentos já. A CPMI é um sucesso político, vamos dizer assim, porque todo mundo quer chamar todo mundo. Acho que já deve ter passado de 1000 requerimentos, né? Como lidar com isso? Assim, vai votar tudo será analisado? Todos eles serão analisados, Zé Benedito, ao longo da investigação e do plano de trabalho. Por exemplo, nós temos lá dezenas de requerimentos sobre seguro defeso, que é o valor pago aos pescadores no período em que eles não podem trabalhar. Não tem sentido, no momento, nós analisarmos requerimentos de seguro defeso, porque não é hoje o nosso objetivo principal, que são os descontos irregulares na Previdência. Tem dezenas também de requerimentos que buscam ouvir empresas de crédito consignado, que é outra fase da CPMI, será a segunda fase dos trabalhos da investigação dos empréstimos que fazem descontos irregulares sem a autorização das pessoas. Então, e dentre os que fazem ligação com os sindicatos e associações, também temos centenas repetidos. O que nós vamos fazer? À medida que o relator for ouvindo, formando a base do trabalho dele, nós iremos liberando os requerimentos de acordo com as fases da investigação e com as novas pessoas, os novos fatos que surgirem, novos nomes que tenham que ser chamados para esclarecer os detalhes que a gente precisa. Agora, senador, o senhor até chegou a falar